Muito bem, gente. Estamos aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1, tá certo? E um bate-papo, ele veio aqui como candidato, tá certo? Ele ao lado do Milton Niel, candidato a presidente da Turma Luz Brasileira, ao lado do Roberto Figueiredo, e do Charles, Roberto Figueiredo e Charles Tumão. Um vice e o Charles Tumão, o outro vice. Ganharam, enfim. Agora eleito. Quais os seus primeiros passos à frente da Turma Luz Brasileira, meu caro Milton Niel? Muito obrigado pela vinda aqui. Obrigado, bom dia. Então, assim, como você falou, nós estivemos aqui para tratar das nossas propostas e o resultado foi esse, positivo para a gente. A gente está agora numa transição, vamos dizer assim, apesar de eu fazer parte da diretoria anterior, mas é uma transição porque o Charles e o Roberto estavam fora, o Charles presidente, o Roberto também um associado muito ativo. E agora a gente está tratando, né, das possíveis parcerias, para poder, primeiramente, fazer receita para o clube, né, na área para melhorar a nossa estrutura mais ainda, né, para receber eventos esportivos, né, eventos culturais, né, e também o futebol, né? O futebol, que é o carro-chefe, Você não fez parte, Milton, eu me perdi. Você não fez parte daquele grupo que você sabe que teve um determinado momento na Turma Luz Brasileira que tinha um grupo que era afim de acabar com o futebol. Você nunca fez parte desse grupo? Não. Você sempre foi a favor do futebol? Com certeza, claro. Até porque a gente viveu isso, né? Foi ex-atleta profissional, tivemos que abandonar a carreira por questões mesmo de concurso público. Eu passei na Justiça do Trabalho e assumimos lá, e a partir daí eu tive que abandonar a carreira de jogador de futebol. Em que ano você jogou? Eu joguei na década de 80. No Tiradentes, né? Meu apelido lá era Tonico, né? Então, ali com o treinador, Canjica, Fred, que eram os atletas da época aí, né? Nossos amigos. E eles passaram todos pela Tuna, né? Sim. O Fred, Riba, Canjica, já tinha os policiais, né? Leal, que era o zagueiro. Enfim. Eu me lembro do jogador que veio trazido na época do Coronel Abidoral. Ele trouxe de Garapé-Açu, ele veio para o Tiradentes e depois foi para a Turma Luz Brasileira e depois saiu. Remo, Curitiba, por aí. Isso, o Tiradentes. Lembra do Guilherme, lateral esquerdo? Muito bom. Eu vi falar. E na nossa época era o Coronel Getúlio, presidente, né? O Sub-Vanderlei, o Cabo Rodrigues, que era o nosso roupeiro. Enfim, então a Turma, primeiro, parcerias e o futebol. O futebol já tem de cara a Copa Grão-Pará, que independente de Copa Grão-Pará, a Turma já estreia no final de semana, 18 e 19, que é o final de semana da primeira rodada. Como é que vem a Turma para esse campeonato de profissionais de 2025? Nós fizemos aí, né, umas contratações pontuais, porque parte do elenco foi da campanha anterior, né? Sim. 16 atletas aí, entre eles 8 titulares, e a gente completou com contratações pontuais para que a gente pudesse formar um elenco competitivo, né? E as nossas expectativas são positivas em frente a esse primeiro jogo. Claro, aí a nossa estreia de novo, mais uma vez, é dentro de casa, né? Sim. Lá no Campeonato Paraense, contra o Bragantino, né? Eu acho que se eu não me falha a memória, é o Bragantino. Mas a gente está treinando, já optou, inclusive, por fazer uma pré-temporada mesmo dentro de casa para evitar fadiga, tudinho, deslocamento daqui para lá. E a gente vem fazendo isso aí. Essas contratações pontuais, os jogadores regionais ou vem gente de fora? Nós temos gente de fora, do Rio de Janeiro, Bahia, né? Temos uns regionais nessas pontuais aí. Agora temos também um que eu ainda não gravei, consegui gravar o nome desses atletas, mas temos os jogadores que disputaram a competição aí. Tem muita coisa para tudo, o futebol é uma coisa ainda específica, né? Mas a gente entende. Eu só quero saber esse espaço, mas uma coisa que eu achei interessante, entendo como interessante, foi a manutenção do treinador da Turma Luz Brasileira, o jovem professor Inácio. O Inácio. Não, o Inácio é justamente porque a gente precisa resgatar a base, né? Então o Inácio já tem um resultado positivo aí na base, desde bicampeão aí, né? Campeão mundial, tudinho, vem fazendo um trabalho muito bom na base e era uma forma de reconhecer o trabalho dele. A exemplo do que fizemos com o Emerson, por exemplo. O Emerson, sim. O Emerson, ele estreou na Turma como dirigente, né? Como treinador, ali teve um resultado positivo. Tanto é que agora ele é o rei do acesso, tudinho. E o Inácio, a nossa expectativa é a mesma, mas já usando mais atletas da base mesmo para fazer essa transição, que já tem, por exemplo, o Gilvan. O Gilvan é um atleta novo que nem Bom jogador, tinha idade para ir para a Copa São Paulo,
mas não foi porque está no meio dos profissionais treinando lá e com uma grande expectativa até de se tornar, quem sabe, um titular. Você falou em Inácio, professor Inácio Neto, campeão mundial. Campeão mundial. Futsal. Futsal pelo Colégio de Santa Rosa. Aliás, quem me passou essa informação é uma antiga mestra do Colégio de Santa Rosa, né? Hoje como Rita, né? Que mora ela é pernambucana, mora lá em Olinda, Recife, é pernambucana, está para lá. E ela disse, olha, Edson, você ouviu o Inácio, que eu conheci o Inácio bem garoto, filho do saudoso Kleber, da professora Francisca, dirigente lá do Colégio de Santa Rosa, e ele sempre gostou de esporte, sempre gostou de futebol, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vi essa bela conquista de um colégio a nível mundial, e isso traz um know-how muito grande, porque eu lhe apresentei aqui o professor MacGyver, que conversou com você, que é um camarada que atua também com... Desculpa estar me alongando um pouco essa contextualização, porque o Inácio Neto, ele não conhece só o pessoal do Colégio de Santa Rosa, não conhece só o pessoal da Tuna, mas lidou com todos. E eles enxergam, né? Quer dizer, isso de repente atrai para a Tuna. É isso que eu quero dizer. Não, com certeza. E o ponto principal que eu até falando com o Inácio, que a gente sempre conversa, agora há pouco mesmo a gente estava conversando aqui no bastidor, vamos dizer assim, sim, do futsal. Sim, sim. Né? O Chamon, por exemplo, é um atleta do futsal. O Inácio é oriundo do futsal e campeão mundial. E base dos atletas que estão na Copa São Paulo vieram também com o Inácio do futsal. Olha lá. Então, porque eu sempre digo o seguinte, o futsal é o filé mignon do futebol. Se for ver os atletas que surgiram na própria Tuna, lá, vamos pegar aqui o Neymar, né? Tudo do futsal, porque o futsal ele trabalha o atleta por completo, né? Trabalha o cognitivo ali, é o Ganso. Eu lembro do Ganso numa final de campeonato paulista, o jogo pegando fogo e ele na maior tranquilidade tocando a bola. Então isso é o futsal que faz isso. Ele forma um atleta como cidadão e ainda faz ele, né? Aperfeiçoa as habilidades que ele já tem. Deixa eu falar, que se eu não falar o nome dele, vai me cobrar da outra vez, que eu conversei aqui, falei de outros esportes. Deixa eu falar do meu querido Geraldo Coelho, que foi um dos maiores nomes do futebol de salão do Pará e da Tuna Luso brasileira. A Tuna que tinha, à época, nos anos 70, 80, Geraldo, tinha o Zé Maria no zagueirão, tinha o Zé Maria e o Arara, o Paulinho, que se juntava naquele pessoal do Alberto Sozinho, né, que foi dirigente da Tuna do pessoal do Sul brasileiro. Então, a Tuna Luz brasileira tem uma história bonita de futsal, né? Com certeza. Então, e hoje em dia o futsal, que antes era futebol de salão, né? Futsal, para abreviar, mais do que nunca está integrada a importância do futebol, como você colocou. Aliás, o MacGyver tinha até conversado com a gente sobre isso, ele que é um especialista da matéria. Isso E mesmo. a Tuna vai trabalhar muito isso. Não, com certeza está trabalhando isso. Por exemplo, as equipes do Sub-13, do Sub-15, tudinho, elas são atletas que estão vindo daí do futsal. Eles estão disputando uma competição. Outro dia tem uma Copa... Eu não lembro agora o nome da competição, que são os atletas do futsal que vão para lá disputar. Olha lá. O campo. E foram campeões agora, inclusive, recente. Entendeu? Então, isso mostra que o futsal ele revela bons valores E a Tuna vai investir nisso. E você é presidente da Tuna, mas é bom lembrar, tem uma experiência de gestão, de gerenciamento de uma instituição de justiça federal, Justiça do Trabalho, e você também traz o fato de você ter sido jogador de futebol. Ele é um cara que conhece lá dentro, não caiu de paraquedas. Sim, conhece do riscado. Aí você vai agregando todo esse conhecimento pela Tuna. Com certeza. Né? Porque a gente também, apesar de não ter seguido a carreira de jogador, mas a gente continuou atuando nessa área. Por exemplo, eu levava os meus filhos para a Tuna, para o futsal. Depois já virei atleta veterano, que nós inauguramos, inclusive, essa competição que hoje acontece, que a Tuna, inclusive, foi campeã do Bené Aguiar. A gente que iniciou lá em 90 e alguma coisa aí, a competição do Master. Isso. Inclusive, um detalhe aqui, o pai do Ganso fazia parte na época dessa equipe de Master, vamos dizer, brincava com a gente. E ali inaugurou essa competição que hoje está bem encaminhada, entendeu? Mas Fala nisso, Ganso, vocês têm alguma forma de ligação, de contato, algum elo assim, afetivo? Temos um elo com ele, claro, que ele não participa do grupo, mas temos um grupo que é Tuna Sempre. Que está lá o pai do Ganso, está aí outros pais de atletas que também eram da época, como o Mário, irmão do Figueiredo, que jogou no Remo, tudinho, o Mário, que o filho dele era goleiro.
tá nesse grupo lá e a gente se confraterniza de vez em quando. No final de ano fizemos uma confraternização com o pai do Ganso. São referências. Ontem eu estava conversando com o Toco e com o Sanalto a respeito do Rossi, que está para o Paysandu. Ele veio lá do oeste do Pará. O oeste do Pará que trouxe muitos jogadores para cá, inclusive a turma luso-brasileira que abraçava. Darinta, Zusa, né, Odilson, Bosco, meu Deus do céu, N e N jogadores, Manuel Maria, o amigo do rei, assim com o Pelé, Manuel Maria. Então, vinha pela Tuna. Então, a gente fica muito feliz de saber disso. A gente está num processo de encerramento desse bate-papo aqui, porque eu também não quero ficar, é mais para te anunciar, ganhou e tal. Mas uma coisa vocês estão querendo também de imediato para atrair um associado e manter o que está aí. O que é que vocês vão fazer com relação ao sócio, sócio proprietário, não é isso? Sócio proprietário e ao remido, ao efetivo. E ao remido também. Diga lá. Bom, nós temos aí uma proposta aprovada no final do ano, né, no orçamento para 2025, que a transferência do título remido, por exemplo, no caso, se eu for transferir o título remido para um filho meu, um neto, eu vou pagar o valor de R$3 mil para transferir. À vista ou parcelado? Isso a gente pode até isso negociar, já que abriram a coisa, então isso pode ser negociado. Se for para terceiros, se eu for transferir para terceiros, o valor caiu para R$7 mil. Tá? O proprietário, aí o valor caiu para 600 e alguma coisa, também para poder justamente recuperar aqueles proprietários que estão afastados do clube aí por algum motivo, né? E o efetivo ficou no valor de R$220, também para fazer, paga aquela parcela e depois ele passa a pagar a mensalidade que hoje... Os três têm direito a voto na Tuna? Não, só direito a voto é o proprietário e o remido. O efetivo aí não tem direito a voto. Então, o remido... E essa promoção aí, que a gente pode chamar de promoção, que a gente, se for o caso, dependendo da situação, a gente pode até prorrogar, ela vai até o dia 31 de março. Perfeito. Isso foi aprovado agora recente, no final do ano, aí na elaboração do orçamento. A Tuna tem um parque fantástico, olímpico, ambiente bonito para a família, essa coisa toda, enfim. Mas algum evento para atrair esses sócios? Vocês estão trabalhando assim? Olha, a gente tem que focar na juventude, né? E agora, recente, nós estamos buscando parcerias, né? Buscando e o Roberto, tipo o seu vice, o Roberto, ele é bom desse negócio de cultura. Justamente o Roberto que está fazendo esse alinhamento para que a gente possa buscar não só esse, mas com outros eventos, na boate, no Ribatejo, no Salão Vermelho e lá no nosso Castelinho. Mas a Tuna, ela tem 122 anos, né? Está fazendo 122 anos. As nossas fez agora no dia 3 de janeiro, dia 3 de janeiro. E, tu sabe, nossa estrutura de 122 anos, elas precisam ser melhoradas. E por isso, mais ainda, que a gente tem que buscar parcerias, né? Ajuda, quem sabe, até governamental, para que a gente possa melhorar. Porque nós já temos evento lá, por exemplo, o que funciona dentro da Tuna, que é o Vida Ativa, né? O pessoal da CEL, a gente tem um convênio com a CEL que faz isso. Enfim, mas a gente precisa de outras parcerias que possam trazer recursos para o clube, para que a gente melhore a nossa estrutura e receber melhor associado. A gente fala muito Miltoniel, só para terminar, mas é Miltoniel de quê? Miltoniel Narciso Sobral Santos. Está pensando o quê? Sobral Santos. Tem um nome na história, né? Da navegação, não tem? Ou não? Alguma coisa assim. Depois a gente fala sobre isso. Sobre a árvore genealógica, né? Pessoal, eu conversei com o Miltoniel, novo presidente da Tuna Luso-Brasileira. No futuro a gente vai conversar mais ainda, porque eu estava dizendo, a Tuna, inclusive no futebol, ela tem um quê de paixão. Nós chamamos ela, mas na verdade, na língua portuguesa, o Tuna, é por isso que os caras lá fora chamam de Otuna. É um grupo de jovens. Grupo de músicos, um grupo de músicos, um grupo de estudantes, né? Isso. Então, por isso que o pessoal lá no Sul-Sudeste chama de Otuna. Como um quê de paixão? É um clube de futebol também que consegue, num jogo, como foi o título nacional, botar tunantes, remistas e bicolores com bandeira dos seus clubes vibrando pela mesma causa. Só a Tuna mesmo. Por isso que ela é a maior torcida do estado.